Gente querida do Terror Nadina, é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje iremos conversar sobre o quê? Hoje é dia de comentar sobre um assunto que mexe com o imaginário de todos nós. O destino. Exatamente. Você tem noção de como definir destino? Ao virmos para essa vida, nós já temos um destino traçado que independe de nossa vontade? Somos nós que escrevemos os nossos destinos? Ou melhor, o destino de cada um de nós pode ser escrito por outros sem nós termos a chance de mudar ou opinar? Perceberam? Perceberam quantas perguntas esse assunto nos leva a fazer e todas sem respostas? Claro, para nós Nadinas nenhuma surpresa. Pois ser Nadina é acreditar que não é repetindo perguntas que chegaremos a respostas. O importante é interagir e aprender com experiências vividas por gente igual a gente. E aí está a riqueza do relato que iremos assistir. Assista até o final. Pense a respeito e tente tirar suas conclusões com relação ao destino. Mas é claro, antes de prosseguir, aqueles pedidos de sempre por serem muito importantes para nós. Se você é Nadina, se você está aqui com a gente, se você se identifica com o conteúdo, concorda com o que estamos tentando fazer aqui e ainda não é inscrito, poxa, inscreva-se, é muito importante para nós. Também deixe o seu like, participe, compartilhe, convide amigos. E se achar que a gente merece, envie-nos um Pix. É com você ao nosso lado que nós conseguiríamos alcançar as metas impostas pela plataforma a canais recém-criados. 1000 inscritos e 4000 horas de visualizações por ano. Senhor Romário, muito bom estar aqui, deixa eu me apresentar. O meu nome é Marcelo. E o relato que irei mostrar aqui, ele aconteceu em 2016, quando eu estava com 19 anos. Antes de ir direto ao assunto, deixa eu fazer alguns rodeios e me apresentar, dar alguns detalhes sobre a minha vida que serão importantes no decorrer da história. Nasci numa cidade pequena e nela morei até sair para cursar a faculdade. Sou filho de pais divorciados. O divórcio aconteceu quando eu estava com 9 anos e a minha irmã mais nova com 6. Após a separação, a minha mãe foi morar na casa do meu avô, que para mim foi pai, foi avô, foi mentor, foi tudo. Adoro meu avô Maurício. Ele fez os deveres de pai. Me levava para pescar, me levava para o futebol, me ensinou a dar os primeiros passos na minha vida sexual, na minha vida social. Enfim, meu avô foi o meu mestre. Já o meu pai eu não conheci muito, e as pessoas que conviveram com ele também disseram que ele era difícil de conhecer. Meu pai era visto como um cara não muito normal. Ele não seria esquizofrênico, não. Não teria problemas mentais? Acho que não. Eu não sei, não tinha convivência com ele. Mas ele tinha várias posições e várias atitudes difíceis de serem explicadas. O meu avô sempre procurou me manter afastado do meu pai por achar ser influência negativa. Eu até queria contato, mas não tinha reciprocidade e isso me entristecia muito. Minha mãe casou novamente, montou a sua família, teve mais uma filha. Só que eu continuei morando com o meu avô. Chegando na idade da faculdade, segui meu destino para a capital. Lá estava eu, feliz pela conquista, afinal, consegui entrar numa faculdade pública. Essa despesa eu não daria para minha mãe e nem para meu avô. Trabalhava enquanto estudava. Eu realmente queria ser o que sou hoje, um engenheiro. Batalhei ferrado. E já no primeiro ano, eu conheci Aninha. Aninha também, novinha na universidade, bicho igual a mim. No meio dos trotes que levávamos, surgiu aquele olhar, começamos a namorar. O primeiro ano passou com muito esforço, muita adaptação, muita saudade da minha cidade, mas sempre na companhia de Aninha. No segundo ano,
Segundo ano, voltei para minha casa para passar as férias. Aninha foi para a casa dela, algum tempo de separação, e também para ela pensar em algo importantíssimo nas nossas vidas. Senhor Romário, pasme. Em 2016, Aninha na faculdade era uma realidade, era uma raridade dentro da realidade. Aninha era virgem. Quando começamos a nos relacionar, durante um tempo ela abriu o jogo comigo, disse que eu estava livre para seguir meu caminho, mas ela pedia que eu respeitasse o seu modo de encarar. Claro que eu não deixaria a menina que eu estava gostando tanto, demonstrava ser uma pessoa maravilhosa, como com o tempo provou que era, por causa desse detalhe, digamos assim. Claro que é um detalhe importante, olha, não foi fácil não. Mas aos poucos eu fui tentando matar a curiosidade, no que se baseava aquela sua opção tão diferente. Ela disse que não tinha nada a ver com religião, não tinha nada a ver com véu e grinalda, ir para o altar virgem vestida de branco, não tinha nada a ver com, só vou me entregar na lua de mel para o meu marido reconhecido pelas leis daqui. Não. Ela simplesmente dizia que era algo importante para ela e que ela queria que acontecesse de uma forma natural, que ela desejasse, sabendo que o homem que teria, digamos assim, essa honra, realmente a merecesse. Fosse um cara legal, um cara amigo, um cara que ela gostasse, sem pensar que seria o único ou o último homem da sua vida, não. Ela pensava apenas em ter realmente o seu primeiro momento como algo bonito. Cara, eu achei aquilo interessante. E procurei respeitar sempre. Nós tínhamos nossas intimidades, chegávamos... Bom, os entendedores entenderão, né? Foi um sufoco. E o que me surpreendeu no final desse primeiro ano, quando estávamos nos separando pela primeira vez desde que nos conhecemos, ela me falou que na volta ela teria uma decisão a me comunicar. Poxa, eu já falei, olha, pelo amor de Deus, eu não estou te pressionando, para com isso, sabe? Não é por isso que vai terminar comigo, né? Aí eu fui cismado para minha casa, mas daí eu pensei, claro que vai ser. Se ela não quiser, de repente é porque ela concluiu que eu não sou aquele que ela acha que mereceria ser ou ter. É aquela cabeça, né, de um homenzinho saindo da adolescência, ansioso de um lado, preocupado do outro, nervoso do outro. As minhas férias não foram legais, não. Mas conviver com meu avô foi muito bom, conviver com a minha mãe, conviver com a minha irmã, agora adolescente, cheia de vida, cheia de amigos, tinha festas com os amigos, me levava, eu era apresentado às amiguinhas dela, alguma me olhava assim, sabe, com aquela carinha de, olha ali o irmão mais velho, o homem mais velho, mas lógico, eu tinha Aninha, não estava pensando em me envolver com ninguém, muito menos uma menor de idade de uma cidade pequena, Deus me livre e guarde. Passadas as férias, voltei para a faculdade. Foi quando encontrei a minha Aninha, a cada dia mais linda, nós apaixonados, e ela me disse que ela tinha certeza que encontrara o homem que seria o seu primeiro homem. Cara! Imagina como eu me senti. Claro que ao me revelar essa decisão tão importante, eu tinha que ter, no mínimo, a sensibilidade de não transformar essa primeira vez dela numa ida na casa dela, numa ida na minha casa, uma forçação de barra aqui, não. Eu quis todo um ambiente. E aí nós planejamos que nós dois sempre gostamos de acampar, sempre gostamos de natureza. Tínhamos acampado várias vezes. Teve até uma vez que acampamos só nós dois, dormimos na mesma barraca, estava frio, dormimos ali abraçados e dormimos. Olha, você pode até achar estranho. Hoje eu também acho, não sei como é que eu conseguia, mas sei lá, eu tinha a Aninha assim como não só uma menina, mas uma menina especial, uma amiga que eu tinha de obrigação de respeitar. Mas marcamos o dia do nosso acampamento de núpcias. Imaginem,
o nosso primeiro acampamento, a nossa primeira noite, ou seria a primeira tarde. Eu ficava imaginando se seria dentro da barraca, se seria dentro do rio, se seria, sabe, aquela coisa assim. Seu Romário mexeu comigo a ponto de eu comprar cueca nova, porque as minhas estavam meio, sabe? Como é que é? Cueca de rapaz, né? Tanto faz como fez. Não sujas não, porque eu sempre fui limpinho, que é isso? Essa coisa de mancha, não, quanto a isso não. Mas eu queria aquela cuequinha, né? Sexy. Vai que ela me pede um strip, aí eu faço e mostro aquela minha cuequinha nova. Na dúvida eu comprei duas. Comprei uma preta e uma azul. Aí eu poderia decidir qual das duas eu ia usar, porque nos meus planos eu iria com uma cueca velha, olha os pensamentos. Aí chegando no local, era uma zona de camping, não era nada meio de mato, eu nunca gostei de me arriscar. Tinha chuveiro e coisa, então eu tomaria meu banhão e por baixo colocaria a escolhida. Eu tava assim, se eu tava delirando com a minha cueca nova, eu ficava imaginando o que a Aninha teria para me mostrar. Sabe, aquela lingerie. Calcinha sutiã, mas não sei se você gosta de falar lingerie. Ai, meu Deus do céu. Foram aqueles dias que pareciam que não passavam. Mas com tudo planejado, eu já com a minha barraca, com os meus apetrechos, as minhas botas, a minha moto e as minhas cuecas, tudo arrumadinho ali. Tudo arrumadinho ali. Aí eu fiquei pensando, levo ou não levo camisinha? Porque normalmente camisinha, de minha parte, não teria problema, porque ela era a primeira estreia. Mas e ela? Ela sabia que eu não era marinheiro de primeira viagem. E eu vou lhe confessar, eu com toda aquela idade, eu era. Não seria a primeira estreia só da Aninha, não seria a minha também. Mas eu não podia, né, na minha pose de macho, dizer para ela que não tinha tido outra experiência. Então eu levei a camisinha. Pensei em tudo. Quando aquela coisa foi chegando, veio a minha lembrança básica. Me caiu a ficha. O sábado que nós estaríamos acampados seria o sábado do meu aniversário. Meu Deus do céu, o tesão era tanto que eu esqueci até do meu aniversário. E o meu aniversário num sábado, como eu explicaria para o meu avô e a minha mãe a minha ausência na minha cidade? Não tinha como. Não tinha como. Para o meu avô, eu abri o jogo. Ele deu risada. E quando eu perguntei o que eu falo para minha mãe, inventa qualquer mentira que eu endosso. O cara era gente boa pra caramba. Aí eu inventei uma desculpa esfarrapada, negócio de escola, coisa que não poderia ir, mas que no próximo final de semana eu iria, nós comemoraríamos. Bom, eu consegui me livrar. Mas, senhor Romário, na terça-feira, que antecedia o grande final de semana, já esperado há muito tempo, Aninha me fala que não aguentava de dor de dente e que ela estava com um problema de siso, um siso atravessado, lá não sei o que, e que o cirurgião marcara com ela a extração daquele siso na sexta-feira, e seria o dia que nós sairíamos para o nosso acampamento. Seu Romário, ela estava com problema de siso e quem perdeu o juízo fui eu. Eu digo, puta que pariu! Mas que falta de sorte! Esse siso tinha a vida inteira! Justamente no meu final de semana. Mas não dava nem para conversar com a coitadinha, porque ela estava com aquela dor, com aquela coisa inchada. Nem na faculdade ela foi nos outros dias. Ficou ali tomando remédio, esperando o dia da cirurgia, que era o único dia que o cara tinha hora para marcar. Isso que tirou
um paciente para colocá-la devido à gravidade da situação. Eu digo, paciência, né? Fazer o quê? O que eu posso fazer numa situação dessa? É concordar, é dizer, não, meu amor, sem problema nenhum. Não, eu entendo, faz parte. Olha, para mim não vai fazer nenhuma diferença. Cara, pode até ser feio a gente pensar ou fazer certos gestos, mas menino é menino. Haja testosterona, haja expectativa. Mas, já que eu tinha sido pego surpresa, já que eu tinha avisado que eu não ia para minha cidade, então, deixe estar. Só que, olha, de uma forma impressionante, numa dessas coincidências, meu avô me ligou. Meu avô me ligou me dando a notícia que o meu pai havia falecido. Bom, eu fiquei surpreso, meu pai é um homem novo, que foi encontrado morto no seu apartamento, onde ele morava sozinho, não quis casar, não quis compromisso com ninguém. Ele era realmente esquisito. Participava de algumas cerimônias, de algumas meio fantasmagóricas, só o que eu sabia. Mas eu pensava, deve ser mais desses góticos que gostam de visitar cemitério à noite. Mas meu pai havia falecido. Só como eu não tinha intimidade com ele, eu confesso, eu não teria nenhum remorso, eu não iria. E não perderia a aula para ir ao velório do meu pai. Não, eu ficaria na cidade. E olha aqui, do nada, descobriram uma infiltração, uns vazamentos, umas coisas esquisitas na sala onde eu estudava e resolveram cancelar as aulas de quinta e sexta para fazer uma obra. Os caras explicavam, aquela coisa de universidade que todo mundo fala, ninguém entende, também ninguém quer entender, ninguém quer saber o que foi falado. Ah, tá bom, vai ter aula, vai, não vai ter não, tá bom, tá ótimo, maravilha, então não vai ter aula. Eu digo, meu Deus. Também assim, eu fiquei pensando, seria um desrespeito com o meu pai. Mas quer saber? Resolvi, eu não vou. Eu não vou. Só que eu estava chegando no meu quarto, na república onde eu morava. O quarto estava vazio, eu dividia com mais um parceiro, ele não estava. Aí eu sentei, olhei para cima assim, o que eu vou fazer agora para preencher meu dia? Porque os trabalhos que eu ia fazer, o estudo que eu estava pensando, era para as aulas seguintes que não mais teriam. Até segunda-feira eu não teria aula nem a minha. Eu digo, o que eu vou fazer? E nessa de o que eu vou fazer? Cara, de repente me deu aquele sono, sabe como é que é, né? E eu vi meu pai deitado num caixão, numa sala de velório, com uma mulher que eu nunca vi na vida de um lado, olhando para ele assim, e um homem tão estranho quanto, um homem grande, um homem magro, vestido com aqueles ternos, sabe aqueles ternos tipo dono de funerária? Olhando do outro lado. Os dois olhavam para o caixão. Meu pai não olhava para ninguém, estava morto. Os dois não se encaravam, mas eu percebia que os dois olhavam para a porta de entrada. Aí quando os dois olhavam para a porta de entrada, eu dizia, ué, mas o que eles estão querendo ali? Eles estão olhando, estão esperando o quê? Era a mulher, o homem, o meu pai, os dois não se olhavam, os dois olhavam meu pai, os dois olhavam a porta, depois eles viravam, era a mulher, o homem, o pai, a mãe, os dois, pá, olhando a porta, meu Deus, sou eu. Quando eu disse sou eu acordei, eu digo, vem cá, será que eu tenho que ir nesse velório?
Será que eu vou me arrepender de não ir? Será que eu vou carregar um remorso pro resto da minha vida? Não. Eu sempre fui muito cagão com relação a essas coisas. Tudo bem. Eu sou honesto, ali não era o meu pai. Ali era o homem que doou, de uma forma biológica, o sêmen para eu ser gerado. Mas na dúvida, capacete, uma garrafa de café, um lanche, e quer saber? 250 quilômetros, isso aí num final de tarde, eu engulo, no máximo 3 horas, aí fui, bati punho, bati, deitei queixo, e ó, de vez em quando dava só uma paradinha, dava uma olhadinha na moto, nos pneus, deixava esfriar um pouco o motor, tomava meu café, comia um pedaço do meu sanduba e ó. Porque eu não morava assim muito longe, mas tinha uma subida de serra. Então era uma estrada que exigia. Mas eu fui que é uma beleza. Olha, senhor Romário, eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi aquela estrada assim tão linda, tão agradável e tão limpa de trânsito. Parecia que era uma passarela para mim. Tipo que tinha um polícia rodoviária federal lá no topo, outro lá embaixo, eles fecharam o trânsito e disseram, deixe Marcelo. E eu fui. Cheguei à noite. Fui direto para casa do meu avô. Aí meu avô olhou, ué, o que tu tá fazendo aqui? Eu pensei que tu não vinha. Eu digo, avô, eu também pensei que eu não vinha, mas pensando bem, eu acho que em respeito à família dele, não, filho, meu avô não deixou nem eu explicar, não, fez bem. E as aulas? Ah, não vai ter aula. Não vai ter aula? Não, e outra coisa, e a Aninha, e aquele, E a estreia da cueca, o que tu vai fazer? Vai voltar? Eu disse, a Aninha tá com problema de siso. Meu avô me olhou. Sério mesmo? Eu disse, sério. Ele, tá, meu filho. Eu não vou poder ir. Não vou poder ir. Não vou porque eu nunca me dei com meu genro. Eu não vou ser bem-vindo ali. Mas tu vai. Agora, antes, por favor, passe na igreja e reze. Eu digo, vou. O senhor nunca foi... Por favor. É uma coisa que me passou na cabeça aqui, mas passe na igreja e reze. Eu vou ficar aqui pedindo por você. Senhor Romário, eu não entendi, mas em se tratando do meu avô, eu obedeci, fui, entrei na igreja, estava rezando. Na verdade, eu estava dizendo algumas palavras, porque nem rezar exatamente eu sabia. Sou nascido em família católica, apostólica, romana, fui batizado, crismado, pensei até em ser coroinha, mas cresci, me afastei da igreja por vários fatores, mas continuo acreditando em Deus, continuava acreditando em Cristo. Tinha alguns preceitos da igreja católica que eu seguia, mas ia à missa, não sei, eu parei de ir. Mas fui na igreja. E quando eu estava na igreja, que eu olhei para a porta, eu gelei. Eu gelei, senhor Romário. Que eu vi aquele mesmo homem magro que eu tinha sonhado com ele, estava na porta me olhando. Eu pensei, não, isso não pode ser coincidência, não. Fiz o sinal da cruz, eu digo, eu vou lá conversar com ele. Quando eu voltei, quando eu cheguei na porta, o homem tinha sumido. Eu digo, meu bom Jesus, o que está acontecendo? Bom, primeiro, o siso da Aninha, que acabou com a minha festa da cueca. Depois, cancelamento de aulas, por razões que na hora eu não quis nem pensar, mas agora eu comecei a pesar, naquele momento eu comecei a pesar e vi que, poxa, era uma coisa meio atrapalhada, meio que sem noção. Aí a estrada, aquela beleza, parecia que tudo me levava ao velório do meu pai. Aí eu chego na igreja, encontro um homem que eu tinha sonhado, e meu avô manda eu passar aqui na igreja. O que estaria acontecendo? Eu já estava começando a ficar meio... né? Saí da igreja, cheguei lá no local do velório. A minha irmã estava do lado de fora. Quando me viu,
Veio, ai que bom que você veio, me abraçou. Ela estava triste, que ela tinha uma ligação maior com ele. Eu a consolei. Aí veio o marido da minha mãe. Oh, que bom que tu veio, Marcelo. Poxa, a gente pensava que você não vinha. Eu digo, graças a Deus eu consegui, coisa. Aí eu entrei, a minha mãe estava sentada, conversando com umas pessoas ali que eu conhecia, mas não muito. Ela veio e me beijou, eu perguntei como é que ela estava. Ela disse, não, tô bem. Aí estavam também meus avós paternos que vieram conversar comigo. Eu me dava bem com a família do meu pai. Os meus tios. Não tinha muita gente, não. Acredito que tinha aqui umas 15 pessoas, no máximo 20. Aí eu chego na beirada do caixão. Mas quando eu vou indo pro caixão, aquela cena do meu sonho aconteceu. Eu estava entrando na porta, tinha aquele homem que também estava na igreja, e tinha aquela senhora e os dois me olhando. E quando eu cheguei, os dois, sem cruzar os olhos entre eles, olharam para o meu pai morto, deitado naquele caixão. Eu fui caminhando, e lógico, eu tinha que escolher um dos lados. Eu fui pro lado da senhorinha, né? Aí cheguei, dei um sorriso para ela, sorriu para mim. Aí eu cheguei do lado do caixão assim, olhei meu pai. Eu sou honesto, eu queria sentir alguma coisa, eu queria sentir a dor da perda, mas não, para mim era, sei lá, um conhecido que estava ali. Às vezes eu ficava me cobrando, poxa, é meu pai, será que eu não deveria? Não deveria. E eu não queria lançar os olhos naquele homem, mas ele me encarava. Ele me encarava. Agora é engraçado, né? Quando a gente se sente meio que intranquilo, meio que desamparado, indefeso, a gente procura socorro em quem não conhece. Eu olhei para a senhorinha, por que aquele homem me encara tanto? A senhora percebeu? Ela me olhou assim e disse, fique tranquilo, meu filho, seu destino está traçado. Ele pode querer, mas nem ele irá evitar. Aí que eu não entendi nada. Digo, poxa, ao invés da coisa facilitar, só complica. Eu dei essa risinha assim, dei meia volta, saí. Ai, falta que fez o meu avô ali, meu Deus do céu. Mas daí eu cheguei na minha irmã, disse, menina, eu não conheço aquela senhora e aquele homem que estão no lado do caixão do pai ali. Você que sabe quem são? Ela olhou assim e falou, ué, ali do lado do caixão tá a avó Kate, tá o seu Nilo, e aquele filho sabe, o filho daquele conhecido do meu pai, que eu digo, sei, o Arthur, tá, eu tô vendo esses três, mas a senhora e aquele homem, quem são? Ela olhou pra mim assim, mano, não tem ninguém além deles ali. Senhor Romário, eu quis dizer para ela, vem cá, tu tá me tirando, mas quando eu olho, realmente não tinha ninguém ali, a não ser os três que ela falou. Ali eu pensei, tem alguma coisa acontecendo, sim, e eu não sabia o que era. Aquela noite seria longa, mas a minha mãe, o marido dela, não permitiram que eu ficasse ali, que ninguém ficasse ali, porque naquela época, eu não sei como é que é na cidade de vocês, mas naquela época na minha cidade já tinha começado os assaltos, e até em velório. Então as funerárias, elas diziam para as famílias, se vocês quiserem ficar, nós vamos trancar as portas, ninguém entra e ninguém sai até amanhã de manhã, vai ficar o vigia aqui. Aí já era, a gente não ficou lá à noite, eu não fazia questão também. Aí fui para a casa do meu avô. Cheguei lá, ele estava me esperando, me serviu aquele café com linguiça que a gente só comia na casa dele. Nossa, a avó então me enchia de comida.
enchia de comida. Ela só sabia, tá com fome, meu filho. Sabe como é que é vó, né? Tá com fome, meu filho. E cada coisa que ela me oferecia era melhor ainda. Ela tinha descendência alemã. Nossa, era broa, era cuca, era chimia. Ai, eu digo, meu Deus do céu. Parecia, pensei, isso aqui tá parecendo o velório daqueles americanos, né, em Nova Orleans, lá, que fazem uma festa, que comem e bebem o defunto, né? Eu tentava descontrair, meu avô só me olhava, perguntava se estava tudo bem. Como eu via a preocupação, eu resolvi esconder. Não quis falar daquela minha visão, que também, sabe, a minha cabeça não andava muito boa, eu estava cheio de coisas na cabeça, sabe aquela coisa assim que bate, a gente não tem explicação. Poxa, era para eu estar me preparando para ir para a Aninha, para um fim de semana inesquecível para nós, era para eu ter saído da aula há pouco, tinha mudado tudo, estava tudo tão diferente, eu só queria tomar um banho e dormir. E assim eu fiz. No outro dia pela manhã, voltamos ao local onde o corpo do meu pai estava sendo velado, e estava chegando a hora do padre chegar, fazer a extrema-unção. Seu Romário, de repente, quando estava chegando a hora do corpo do meu pai ir para o cemitério, começou a chegar carros de todos os lados, de todos os tipos, aqueles carros, as coisas mais lindas até os mais humildes, e todas aquelas pessoas encostaram aqueles carros todos, não tinha mais lugar no estacionamento, era uma coisa assim. Eu digo, meu Deus do céu, eu sabia que meu pai era tão popular, e olha só, a gente percebia que tinha gente do dinheiro ali. Aí eu cheguei para minha mãe, quem é essa gente toda aí? Ela disse, não tenho a mínima ideia, eu estou tão surpresa quanto tu. Eu digo, o quê? Realmente meu pai tinha mais segredo do que a gente pensava. Aí fomos, colocamos o caixão, eu ajudei a carregar, em sinal de respeito. O cortejo seguiu, chegamos no cemitério. Aí estávamos ali, aquelas 20, 30 pessoas que eu tinha falado, mas pense assim, umas 100. Aquilo, mas aquelas pessoas que chegaram de carro, elas não ficaram ali ao lado do túmulo com os familiares, não, elas ficaram mais distante. Não era só eu, todo mundo estranhava. Tinha gente ali que nunca ninguém tinha visto. Estavam todos ali. E eu estou vendo os preparativos, estão... O caixão está descendo. Quando o caixão começou a descer, de repente, parecia que não tinha mais ninguém da família em volta. Eu digo, o que está acontecendo? Só aquela senhora que eu havia visto no sonho e ao lado do caixão do meu pai chegou. Mas daí, ela estava muito elegante, muito bem vestida, de preto. Olha, uma mulher de seus 50 anos, de uma presença, uma força, uma energia, uma coisa assustadora. Ela foi chegando e aquele pessoal lá no fundo, só esperando. Foi quando ela se aproximou de mim e falou, vamos, Marcelo, a hora chegou. Quando ela falou, a hora chegou, ela estava de frente para mim. Aí ela olhou, tipo, estava olhando através de mim. É que nas minhas costas estava aquele homem. Aí ela olhou para ele assim e disse, o que você está fazendo aqui? Aqui é um campo santo, você não pode estar aqui. Eu olhei para trás, aquele homem estava. Mas ele tinha um poder, uma força. Ele tinha uma espécie de luz que estava em torno dele. E ele falava, sabe, de uma maneira disparada, no idioma que eu não entendia absolutamente nada. Quanto mais ela dizia, saia daqui, você não pode ficar aqui, você não pode impedir, você não tem o poder, e ele só falava com a voz. E ela, pare com isso, você não pode, você não tem força quanto o mestre. E seu Romário estava ali no meio. E eu comecei a ver árvores, sabe, assim, em volta, do lado de fora.
aquilo tudo começou uma ventania, tipo uma tempestade, uma coisa. E ele. E ela chegou em mim e disse: você tem que vir com a gente. Quando ela falou, você tem que vir com a gente, mas eu senti uma energia tão ruim, mas uma coisa tão pesada, tão pab. E o homem foi chegando e ela foi recuando. Aí que eu olhei lá pro fundo, aquela carraria, aqueles milionários, aqueles pobres, aqueles caras tudo de preto, uma coisa estranha. Eu digo, mas o que é isso, meu Deus? O que está acontecendo? E eu comecei a perceber um vento indo em direção a eles. E eles meio que, sabe, aquela nobreza, aquela coisa, aquela firmeza, eles já estavam assim meio que. E ventania. A mulher gritou: pare, você não pode impedir você. De repente, atrás daquele homem assim, parecia que ele estava ficando maior. E atrás dele surgiu uma luz, uma coisa assim. Eu digo, meu Deus, que coisa linda, o que é isso? Foi quando ele simplesmente olhou para mim: Marcelo, você é o sucessor. Mas só você pode definir o seu destino. Então diga agora: você quer ir com eles ou quer ficar aqui? Quando ele falou aquilo, sabe quando a gente escuta o silêncio? Que na verdade o único som que tinha era o meu coração. Eu tinha que escolher o que por quem. E ela chegou de novo, botou a mão em mim: venha comigo, meu filho, você é o sucessor. Quando ela botou a mão em mim, eu senti aquela força. Mas era uma mão que não era de uma senhora, aquilo estava quase esmagando meu braço. Simplesmente o homem olhou: largue-o. Largue-o, eu te repreendo, você não pode tocá-lo. Ela fez assim, ó. Ali. Largue-o, ele vai decidir. Largue-o. Aquela mulher foi tomando uma força, eu não sei, uma forma, eu não sei. Era uma coisa impressionante, que a impressão que eu tinha é que ela queria se avançar em mim e me arrastar. A impressão que eu tinha também é que aquela gente toda estava esperando por mim. E só aquele homem atrapalhava. Meu Deus do céu, aquela mulher era bonita, ela tinha uma estampa, aqueles carros eram maravilhosos, era dinheiro, sabe, era uma coisa linda. E só aquele homem parecia como eu disse, um homem de funerária. Ele me olhava assim, mas ele me olhou no fundo dos olhos. Chegou o momento, senhor sucessor. O que o senhor decide? Senhor Romário, eu não sei o que me deu, não sei o que. Mas quando nada tem lógica, para onde a gente corre? Para a casa da gente. Quando a gente está perdido, o que a gente procura? Aqueles que gostam da gente. E as únicas palavras que eu conseguia guardar, eu tinha que decidir em ir ou ficar ali. Mas ali era onde estava a minha família. Ela assim, sabe, olhou. No último esforço ela disse: venha com nós. Você terá todo o poder que sempre desejou. Você é o sucessor, você é o nosso líder. Foi quando eu olhei para ela e disse: minha senhora, eu não quero poder, eu só quero ficar com a minha família. Quando eu falei aquilo, aquele homem começou a andar para casa assim, bem devagarinho. Foi quando do nada eu apaguei. De repente, estava deitado, escorado num dos túmulos, cercado de pessoas me olhando sem saber o que estava acontecendo, com a minha mãe segurando meu braço, passando a mão na minha cabeça. Foi quando, aflita, minha mãe perguntou: o que aconteceu? Eu não sei, mãe.
eu não sei o que aconteceu. Tu estava aqui, tu deu um grito e desmaiou. Eu disse, mãe, eu não me lembro. Coisa. Aí quando eu falo não me lembro, eu olho para o fundo, onde estava toda aquela gente, que parecia que estava esperando. Eles estavam manobrando e indo embora. Eu disse, mãe, aquela gente, por que está indo embora? Eu não sei, filho, eu não sei quem são. Eu sei que a gente estava ocupado aqui, contigo desmaiado, porque eles estavam baixando o caixão do teu pai, tu começou a gritar, tu não dizia coisa com coisa, mas nós paramos, chegamos perto de ti, eu cheguei a tentar falar contigo, dizer, mas tu não reagia, de repente tu deu um berro, desmaiou, eu sei lá o quê, aí agora nós estamos aqui, agora tu está voltando, agora que eu estou vendo que aquela gente está indo embora. Mas tu está bem, tá bem? Eu digo, tô bem. Acho que tô bem. Aí eu meio que quis levantar, ela estava meio grogue ainda, sabe quando... Imagina quando, sabe, tenta imaginar, assim, que você ficou 72 horas no ar sem dormir, aquela sensação, sem dormir, sem tomar banho, com fome, eu estava me sentindo assim, eu estava meio estranho, eu estava meio em choque, eu não entendia nada. Aí foi que eu cheguei perto do túmulo do meu pai, assim, o caixão já estava embaixo. Aí eu perguntei, pai, o que tu aprontou? Quem era tu, pai? As pessoas me olhavam. Diz, meu pai, quem era tu? Eu senti uma força vindo daquele caixão. Eu senti uma coisa levantar daquele caixão. Eu senti. Aquilo foi levantando, foi saindo. Eu olhei para cima assim, aquilo era enorme. Aquilo simplesmente passou por mim e seguiu em direção àquele carro. Aqueles carros que estavam indo embora. Eu meio que eu cambalhei coisa. Aí o marido da minha mãe me segurou e disse, acho melhor tu ir para o hospital. Eu digo, não precisa do hospital, não estou dizendo que tu precisa, estou dizendo que eu vou te levar para o hospital. Pegou, me levou para o hospital. Realmente o diagnóstico não foi muito legal, eu estava com pressão não sei aonde, eu estava com glicose não sei aonde, sabe? Eu estava com uma unha não sei aonde, eu estava cheio de... Bom, os médicos falaram que eu era um homem muito forte, sabe, um jovem, sou um homem forte. Na época, imagina, eu tinha toda a força, eu estava com meus 1 metro, são os meus 1,80 m e tal, eu estava com força, eu treinava, eu era um atleta, era motoqueiro, era forte, bem alimentado. E o médico que me atendeu falou que eu não entrei em choque, eu não tive uma parada disso, uma parada daquilo, eles falavam, mas sabe como é que a gente fica? Mas que ele me receitava repouso. Repouso, fui. Pegaram minha moto, levaram, eu fui no carro da minha mãe, fui para a casa dela. Dormi bastante. Porque ela não me deixou ir para a casa do meu avô. E deu uma desculpa até boa, né? Para não preocupar meu avô, que afinal eles eram de idade. Mas ela podia enganar todo mundo, menos o meu avô, né? Eu estava no quarto lá. Aí eu cheguei e disse, ó, teu avô tá aqui, quer falar contigo. Eu digo, ai, que bom. Aí eu, sabe, sentei na cama. Ele chegou, pegou uma cadeira, sentou do meu lado. E aí, meu neto? Foi muito difícil. Eu disse, vô, o que tá acontecendo? Ele só olhou para mim e disse, certeza eu não tenho de nada. É uma desconfiança que eu carrego desde o tempo que tu nasceu, bem antes. Que o teu pai era ligado a alguma seita, alguma coisa muito estranha, muito malévola. E eu sempre me preocupei muito contigo, com a tua irmã e com a tua mãe. Que eu não sabia até que ponto aquilo que o teu pai fazia poderia prejudicá-los. Eu só sei, meu filho, que o teu pai era um coitado, era um João Ninguém, não tinha nada. De repente ele começou a ter muito dinheiro, porque o teu pai é um homem de posses, tu sabe. Eu digo, não, eu sei, claro que eu sei.
Então, ele se afastou de vocês também. Mas ele se afastou não porque ele queria. É porque ele não queria envolver vocês. Mas envolver no quê? Não sei, meu filho, não sei detalhes. Sei que era algo muito forte. Mas tinha um elo de ligação entre tu e ele. Porque mesmo que ele não quisesse, tu era o filho homem mais velho, tu era o varão. Então tu era o sucessor natural. Tu irias ocupar a cadeira dele na liderança. E só uma coisa poderia impedir. Eu disse, já sei, né? Então tá bom, então agora já entendi. Eu disse, tá. E o que podia impedir foi aquele homem que eu vi assim. Meu avô, você viu essa criatura? Se vi. Como também vi uma mulher assim. Você viu essa criatura também? Vi. Você tem certeza, meu filho? Tenho, vô, claro que tenho. Então, se você realmente viu, se realmente aconteceu o que eu acho que aconteceu, mas não tenho certeza, nunca quis me aprofundar porque eu sempre tive medo e sempre rezei para que nada disso fosse verdade. Você estava diante dos anjos representantes dos dois lados. Eu digo, que lados, vô? Simples. Um lado A e um lado B. Vamos colocar assim. Você tinha que escolher. E o que você escolheu? Eu disse, vô, eu não sei, vô, eu não sei. Não sei, nunca aconteceu uma coisa tão louca assim pra mim. Eu vi coisas que ninguém viu. Todo mundo acha que eu tô maluco. Todo mundo me... Ai, eu digo, meu Deus, todo mundo acha que eu tô maluco como achava o meu pai. Aí ele disse, entendeu agora? Eu só queria saber que lado você escolheu. Disse, eu não sei de lado nenhum. A única coisa que eu disse é que eu queria ficar aqui porque aqui é a minha família. Meu avô me abraçou chorando e disse, graças a Deus. Fiquei mais do que esperava na casa do meu avô. Quando voltei para a faculdade, encontrei uma Aninha diferente. Não sei explicar, mas ela não era mais a mesma menina. A nossa lua de mel no campo, ou em qualquer outro local, ficou apenas no plano. O namoro não tinha mais a razão de existir. Ela estava fria comigo e acabou como tinha que acabar. Segui minha vida. Meses depois, bati a moto. Me machuquei feio. Perdi o meu único patrimônio. E com tantos problemas, acabei perdendo o semestre na faculdade. Parecia que a minha vida estava dando para trás. Foi quando aquela mesma mulher, um dia me encontrou na feira. Eu olhei para ela assustado. Ela sorriu e disse, você não precisa ter medo de mim. Eu sei que as coisas estão difíceis para o teu lado, mas o dia que quiser, nós estaremos aqui. Basta nos chamar. Em meio àquele turbilhão, aquele universo desconhecido, eu estava totalmente perdido. Ficava imaginando que eu era vítima de uma maldição, que eu não cumpria algum pacto feito pelo meu pai, que a minha vida não andaria. Eu já estava começando a ficar desesperado e até em dúvida se fiz a escolha certa. Foi quando, no pior momento, veio o baque final. Perdi meu avô. E do nada, ele foi encontrado morto dentro de casa, depois de um infarto fulminante. Foi uma fase muito difícil na minha vida. Tudo dava errado. Pensei em abandonar meus estudos. Pensei até em começar a chamar aquela gente e ver se ainda eu tinha chance de fazer o tal pacto. Foi quando, de repente, o que iria mudar a minha vida aconteceu. Recebi uma ligação da minha irmã pedindo que eu fosse na cidade. Eu não entendi, ela não era de me ligar, mas senti uma certa apreensão em sua voz. Peguei o ônibus na mesma noite e fui. Chegando lá, ela estava na casa de minha mãe, só ela. Me recebeu, me abraçou, me deu um beijo e falou de uma forma assim
que eu nunca tinha visto ela falar. Ela tremia. Ela simplesmente disse: Marcelo, eu não sei o que significa, mas ele me disse que eu tinha que te dar esse recado o mais breve possível antes que fosse tarde. Eu perguntei: mas mana, ele quem? Ela olhou para mim e disse: papai. Senhor Romário, ela tremia. Ela dizia que não sabia o que estava falando ou fazendo, só tinha certeza que deveria fazer. Foi um sonho, ela disse. Papai apareceu em sonho para mim, mas ele mandou eu te dizer. Senhor Romário, quando eu ouvi aquelas palavras, parecia que o universo se encheu de luz à minha frente. Eu compreendi o real valor da vida. E definitivamente ali eu tinha certeza, havia tomado a decisão certa. O senhor, como qualquer outra pessoa que esteja escutando esse relato, tenho certeza que gostaria de saber que palavras foram essas. Infelizmente, eu não posso revelar, simplesmente por um fato. Elas foram direcionadas a mim e só eu tenho a competência ou discernimento para compreender o significado, pois mesmo que não tenha escolhido esse diferencial, eu sou o sucessor. Ao escutar da minha irmã aquelas palavras proferidas de uma forma mecânica, decorada, eu fiquei meio atordoado. Eu lembro que olhei para ela, dei a volta, fui até a cozinha, abri a geladeira, peguei um copo d'água gelada e tentava organizar as minhas ideias, porque aquela revelação para mim tinha sido muito forte. Aí sentei na mesa da cozinha, quando de repente a mana entrou. Quando ela entrou, olhou para mim com um sorriso e disse: nossa, que surpresa! Eu não esperava que tu viesse para cá. O que houve? Sentiu saudade da família? É, seu desgarrado?